Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Localizar, podcast da Near Location, onde falamos sobre tecnologia de localização. Sou Carlos Góes, Head de Negócios, especialista em logística da Near, e hoje a gente vai falar sobre navegação. Estou aqui com Aran Lopes, nosso arquiteto de soluções. Seja bem-vindo, Aran. Olá, muito prazer. Anderson Santos, nosso diretor de parcerias. Prazer. E Lucas Pietro, nosso coordenador de Inside Sales. Prazer também, todo meu tá aqui hoje, nesse episódio. Boa. Vamos lá. Anderson, começando da origem da RIA. Acho que é bacana contar um pouco da história, porque a RIA tem sua origem e a própria navegação, né? Inclusive no nome, que o primeiro nome da RIA era Navitec. Conta pra gente um pouquinho dessa história. A tecnologia da RIA, lá quando era Navitec, né? Acho que grande parte das pessoas, o seu Lucas ainda que é bem novo, né? Foi a pioneira na questão de fazer navegação em mapas, né? Foi pioneira em mapas em nuvem, né? E pioneira nessa questão de fazer as navegações online e até a navegação offline. Isso foi numa época que a gente tinha dificuldade em coberturas, né? De sinais, por isso do destaque. E aí, logo em seguida, a Nokia adquiriu a Navitec. Isso década de 80 ainda, né? 85? 90 já, alguma coisa assim. E depois, na aquisição da Nokia, ela inseriu o mapa em celular, né? Então, também foi... Eu gosto de falar essa história porque foi sempre disruptivo, né? A RIA sempre pioneira na inovação, voltadas para a localização, né? E essa navegação, quando foi feita em celular, mapa em nuvem, lógico que a gente tem outros componentes, outros players no mercado, mas cada um nos seus diferenciais, nas suas fortalezas, né? A nossa tecnologia de navegação, ela está muito mais voltada para o B2B. Acho que isso é um ponto que a gente se diferencia bastante. E o mercado onde a RIA... os players hoje da RIA, né? Depois de Nokia, foi criada a RIA. Então, a gente está falando de Audi, Mercedes, BMW, Mitsubishi, né? NTT, tem... Intel, Pioneer, Bosch, não vou Continental. tomar cuidado para a gente não esquecer, mas é um grupo seleto de empresas, né? Que, na verdade, é a solução de trabalhar mapas embarcados dentro dos carros para navegação. Então, toda essa preocupação e esse direcionamento estratégico, né? O objetivo fim da RIA está voltado à navegação e um fim próximo já é uma realidade também de carros autônomos, né? Então, tudo isso é você ter uma boa base, uma boa plataforma, muitos atributos, né? Aí é onde a RIA tem, a gente já falou disso em outras versões aqui do podcast com você, e que isso traz uma navegação, uma realidade diferenciada para o cliente na ponta. Legal. Acho que um ponto que é importante destacar, você comentou dos donos da RIA, né? Das grandes indústrias automotivas aí, e do nosso foco em B2B. E o Lucas tem informações ali, dados bacanas, que a RIA ela é mundialmente premiada, né, Lucas? A RIA aí já pelo 8º ano consecutivo é eleita como a plataforma número 1 de localização, né, do mundo, considerada aí por alguns órgãos como Counterpoint Research, Strategic Analytics e a Omdia, né, que são empresas que são certificadas para fazer esse tipo de análise e qualificação de empresas de tecnologia. Então, como o foco da RIA sempre foi atuar, surgiu, né, da navegação, hoje os nossos serviços, eles são todos específicos e voltados para esse tipo de planejamento e também acompanhamento do veículo, né? Então, desde da parte do pré-operação, então do planejamento, do realizado e do pós-operação, né? Então, a RIA, ela consegue atuar de ponta a ponta no processo de uma empresa ou de um núcleo logístico, né? Legal. E, Aran, eu queria explorar um pouquinho. A gente está falando muito do B2B, que é a nossa especialidade. E como o Anderson falou, num programa anterior, a gente falou bastante sobre mapas, né? E das possibilidades que nós temos de edições e de particularidades para determinados mercados.
E quando a gente fala de navegação, a gente tem grandes diferenciais também, principalmente quando a gente fala de carros elétricos, motos, ônibus, táxis. A navegação, ela é, como que eu vou dizer assim, ela é totalmente fundamental quando a gente pensa em ter uma operação, né, que segue o que foi planejado, que segue tudo que foi previamente, né, planejado e analisado, que obviamente não só pensando na eficiência, no tempo de chegada, de entrega daquela navegação, mas também em questões de segurança, né, do próprio motorista, da carga, né? E a gente vai para as ferramentas que a REER distribui hoje, assim como o mapa, né? A gente trabalha com os SDKs de desenvolvimento mobile, né? Para navegação, tanto de forma nativa no Android, né? Como no iOS também. E também temos a plataforma, né, de desenvolvimento cruzado Flutter, né? Que aí hoje é mais procurado, né? Pelos parceiros, justamente por ser conseguir atender, né, as duas plataformas, né, Android e iOS com um único desenvolvimento, né? Então, tecnologicamente, quando você usa o nosso kit de desenvolvimento para fazer o seu navegador, né, a gente vai trazer toda aquela inteligência do mapa, né, do que foi usado no planejamento de rotas, né, no planejamento de atendimento, e levamos isso para a mão do motorista, que de fato é a execução. Aí entra um pouco no que o Lucas falou, a gente está na primeira etapa do planejamento, com a navegação a gente entra na etapa de operação mesmo, né? Onde ali a gente consegue dar visibilidade da movimentação dos ativos, né? Eu falo ativos porque não são só veículos, né? A gente pode estar falando de IoT, de chips, né? Da movimentação do ativo, que posteriormente também a gente vai poder analisar, né, todo aquele rastro, né? Por onde esse ativo passou, não passou, né? E então fazer análise pós-operação também, né? Real E aí versus planejado, né? Isso. Sim, o próprio Então, comportamento, né? Isso, o SDK ele é fundamental na operação e no pós-jornada, né? Pós-operação, porque ele vai nos trazer informações e dados que foram capturados ali durante a navegação, né? E isso a gente está falando de visibilidade da operação, né? Que o SDK ele dá essa possibilidade Sim, de você sim. ter a visibilidade ao longo do dia do que está acontecendo. Ele trabalha não só com a navegação, né, por si só, que seria dando aquelas instruções de curva a curva, recalculando uma rota se sair, né, ou recalculando porque teve um acidente, uma condição de trânsito específica ali de momento, né? Como ele também trabalha com uma engine de posicionamento, né, que é onde a gente converte sinais da rede de comunicação 3G, 4G, 5G, ou Wi-Fi, Bluetooth, quando a gente fala de IoT, né? Em uma latitude, uma longitude, alguns use cases pode ser necessário a altitude também, né? Como um nível de acurácia, né? Daquela latitude e longitude que posteriormente a gente vai usar aquele posicionamento, seja para dar uma visibilidade numa torre de controle em tempo real ali de onde está determinado ativo, ou seja para fazer uma análise cruzando com outras informações, com outros dados que são importantes para o negócio. Eu queria até pegar um gancho assim, né? Não tão técnico, o Aram manja muito, né? Mas da visão que a gente tem encontrado, Carlos, no mercado, porque o Lucas vai poder falar muito bem sobre isso, porque agora no papel que ele tá, mas ele foi uma das pessoas que mais trabalhou, né, a comercialização dos SDKs, negócios aqui para os parceiros, né, os clientes REER, que utilizam a nossa tecnologia, mas a gente está realmente, talvez, num momento muito importante de mudança de paradigma, porque o Aran citou segurança, citou planejamento, e a realidade hoje no Brasil, o que é? Investimentos em um bom planejamento logístico, mas não necessariamente a utilização dessa rota planejada pelos operadores de campo.
essa é uma mudança de paradigma que as empresas... E aí entra a RIA, né? Nós somos uma empresa para o B2B. Normalmente, todo esse planejamento é feito para economia de combustível, economia de uma melhor operação do veículo, uma economia até com real time, com a questão do tempo, trânsito, várias coisas, né? E às vezes até relacionada à parte não só de economia, mas relacionada à prioridade de entrega daqueles produtos. E quando isso é despachado, não é seguido pelo operador. Aí o Aran falou um outro pilar bacana que é relacionado à questão de segurança, né? Existe a gerenciadora de risco e tudo mais que... o que ela mais quer? Ela quer que esse planejamento seja executado literalmente no campo. E hoje, cara, a realidade é que o motorista ele parte para os navegadores convencionais, né? Que a gente utiliza como B2C, como pessoa, como cidadão. E que não são atrelados àquele planejamento ao negócio, né? Então, eu estou querendo trazer isso porque eu sei que o Lucas vai conseguir exemplificar melhor a importância desse momento, né? Nós temos um cliente, né, da RIA, um gestor de frota, líder no mercado brasileiro. Assisti uma palestra do CEO dessa empresa há uns 2 anos atrás. Foi muito interessante porque ele fala... eu trago uma velocidade para um carro ou para um caminhão e essa velocidade não é que a partir de um SDK, de um navegador, nós vamos monitorar ao fim de penalizar o motorista. Ele trouxe uma visão que foi muito interessante, que é uma visão assim, se ele andar naquela velocidade, com aquele caminhão, seguindo aquelas curvas, aquele aclive, aquele declive, se ele seguir o planejado, se acontecer algum sinistro, a chance de não ter mortes, não ter danos maiores é muito maior. Então, é pro bem da saúde do motorista, da carga, pelo sucesso do negócio. Uhum. Então, são momentos de transição, né? Eu vou passar aqui, acho que o Lucas pode falar um pouco sobre isso. A gente estava conversando com clientes que estavam falando de 500 mil somatória de pessoas que navegam no campo, que tinha todo um planejamento, todo um monitoramento, um rastreio, tem tudo. O objetivo de fazer um analytics lá no final, mas que na hora da execução ali, o motorista, o motoboy, o caminhoneiro não segue, certo? Não segue. Conta pra gente, Lucas, então, dessa vivência prática. Na verdade, o que o Anderson está falando é a realidade do mercado brasileiro, né? Hoje a gente tem todo um planejamento, todo um histórico, todo um acompanhamento para poder realizar uma otimização, para poder ter mais segurança, todos esses atributos que ele falou. Mas isso não é seguido na prática da porta do galpão para fora, né? E qual que é a importância disso? Hoje, até puxando o gancho da GR, se tu tem uma gerenciadora de risco contratada, né, e que tu tá gastando com aquilo, que tu tá monitorando, que tu tá acompanhando, é necessário que o processo seja seguido de ponta a ponta, porque senão vai gerar gap. É inevitável que gaps sejam gerados quando a gente tem esse tipo de situação. Ou o cara vai passar por uma zona que não deveria, que é uma zona de... ponte, às vezes. Vai passar numa ponte, vai deixar a caçamba do caminhão. Quantos vídeos nas redes Vários vídeos a gente acompanha aí, né? De caminhão ficando preso no viaduto e... Olha o prejuízo que isso traz para a empresa, para o motorista, que às vezes pode sofrer uma fatalidade. Embarcador, né? Para o embarcador, para o motorista que está no carro de trás, que às vezes é uma família que está passeando, que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Então, é uma responsabilidade enorme que está envolvida e que deveria ser seguido para ter todo um cuidado, né? Quando a gente fala de negócio, a gente não pode colocar em xeque algumas coisas que são premissas básicas, né? E... Como o Anderson falou, eu já conversei com N empresas do Brasil inteiro e que utilizam navegação, tem diversos use cases. Quais são os segmentos que... Cara, a navegação ela pode ser utilizada para qualquer tipo de segmento, na verdade. Tu pode utilizar para fazer um fretamento, então tem empresas que pagam para os seus funcionários irem até a empresa. Então, ele contrata um ônibus, um fretado, que a gente fala. Esse ônibus ele vai passar em diversos pontos espalhados por um determinado bairro ou numa determinada cidade e vai sair coletando esses passageiros para deixar no destino fim, que é essa empresa. Então, nesse ponto, a gente tem navegação de N atores. A gente tem a roteirização e a navegação do próprio pedestre, saindo da casa dele a pé até o ponto de encontro. Que tem uma questão legislativa trabalhando
trabalhista. Exato, aí, ele né? não pode se Também. deslocar mais do que 100 metros. Não, é 1 quilômetro. 1 quilômetro, se não me desculpa, engano, da casa algo assim. dele. Ele não pode deslocar mais do que 1 quilômetro a pé da casa dele até esse ponto de encontro, né? E aí tem a navegação do próprio ônibus, que ele precisa ter ali uma navegação otimizada para saber qual ponto eu vou primeiro. Eu vou primeiro buscar o Anderson, ou eu vou primeiro buscar o Carlos, ou eu vou buscar o Aran primeiro. Quem que eu vou fazer? Quem que eu vou lá pegar, né? Como da mesma forma, esse cara o motorista, né, ele precisa ter ali um acompanhamento de tudo que está acontecendo, quanto tempo falta para ele chegar lá no ponto. Lembra que a gente está falando de funcionários que têm horário para entrar na empresa. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado e conectado. O famoso ETA, né? Que é o famoso indicador. ETA. Esse precisa ser preciso, né? Senão a Precisa fábrica ser preciso. para. E senão uma a fábrica coisa, para, né? exatamente. Estamos falando de pessoas, né? Um funcionário que está ali planejado, né, para ir em determinado ônibus, determinada rota, cara, esse cara pode ficar doente, ele não vai trabalhar no outro dia, e isso pode Férias. mudar. Existe a né? questão de férias. Então, férias, né? E imprevistos que acontecem no dia a dia das pessoas, que faz com que o trajeto do ônibus. Por mais que, cara, eu tenho um ônibus, eu faço o mesmo trajeto sempre, eu não preciso ficar otimizando. Mas será que você precisa fazer o mesmo trajeto sempre? Tem né? como otimizar isso, né? Você, no final do mês, se você considerar todas as particularidades que acontecem na mobilidade daquele ônibus, você pode economizar quilômetros rodados, horas trabalhadas do motorista, porque ele não precisa pegar 100% das pessoas 100% das vezes. Você tem folga, você tem férias. E aí começou uma obra em uma das ruas que você pega determinada quantidade de pessoas. E agora? Que o seu trajeto fixo lá que você não se preocupava vai ter que mudar. Legal. Né? Você pode dar essa dinâmica, né? Aham. De otimização e de roteirização. E Anderson, você que tem uma experiência bacana no segmento agro, conta um pouquinho pra gente como que essa tecnologia de navegação pode ser utilizada no agro, na mineração. Esse é o nosso desafio momentâneo, né? Desculpa a palavra. Agora, porque o agronegócio do Brasil, a gente está falando aí de porteira para dentro, um arruamento, talhões. A gente tem fazendas que você anda 60 quilômetros dentro da própria fazenda no Brasil. E isso não tem em base de dados, e a RIA permite você trazer essa base de um cliente para uma base que para ele vai ficar só na visualização só dele, e que ele consiga fazer a navegação dentro dessa propriedade particular, dessa propriedade privada, de um ponto ao outro, fornecendo. Eu acho que isso até é um gancho que eu converso muito com o Lucas, né? Você gera um aplicativo com a sua identidade. Então, essas grandes empresas do agro estão absorvendo isso com bons olhos, e a RIA é pioneira nisso. Ela permite você desenvolver um navegador online e offline dentro das suas áreas das propriedades. Até acredito que a gente está muito próximo de trazer isso também para a questão indoor, dentro de um prédio, né? A RIA já está falando de tecnologia ligada a isso. Estacionamentos, né? Essa parte indoor é um mercado muito promissor. Muito promissor, E muito similar e parecido com o que a gente está falando do agro, sabe, Carlos? E é legal porque, assim, você pega uma empresa de floresta, como a gente está conversando no mercado, ele vai ter um navegador com a identidade dele. A solução está integrada às tecnologias, aos sistemas que ele já tem. Então, ele vai fazer um despacho a partir de uma ferramenta própria dele para um navegador que é a identidade dele e que o funcionário vai ser obrigado a utilizar. E com isso vai trazer outros benefícios de, às vezes, saber a localização, fazer o analytics, né? Porque é muito legal você planejar, você executar ali, né? Tem monitorar e depois fazer o analytics relacionado a esse comportamento. Então, para a empresa realmente poder ter o seu sucesso. E isso, de fato, só vai ser possível de ser realizado se eu tiver o planejamento, se eu tiver a execução dentro da mesma ferramenta, né? E uma ferramenta própria, às vezes, né? Que o cliente tenha essa identidade. Acho que isso, os exemplos que o Lucas trouxe aí, o mais bacana é que o cara está fazendo lá uma navegação em cima de uma tecnologia que a empresa está fornecendo para o motorista. Ele parou de usar as navegações tradicionais, porque naquele aplicativo não é só o ir de um ponto ao outro. Lá está todo o roteiro, o sequenciamento do qual passageiro, se o Aran não for trabalhar amanhã, ele não passa por aquele ponto e tal. Então, é uma solução
integrada ao negócio dele. E com características de mapa, igual a gente já comentou, que vão absorver essa especificidade, né? Seja de ruas que ele pode passar ou não, seja de locais proibidos, seja de determinados fatores, atributos que possam impedir. Com certeza, acho que, como o Anderson falou, é um white label, né? Então, ali tu pode personalizar tudo que tu precisar. Tu pode pintar a cor da rua. Se a tua empresa é azul, a tua logo, tu vai pintar a rua de azul, né? A gente tem vários parceiros aqui da RIA no Brasil que utilizam essa ferramenta. Tu pode fazer a cor que tu quiser. Tu pode pintar os prédios de amarelo, a rua de azul, e aí tu vai fazer o número da porta de verde, vai pintar a bandeira do Brasil no mapa. O importante você vai ter os atributos necessários para que você tenha a melhor navegação possível. Trazendo os dados, os seus dados, né? Isso é uma outra coisa também. Você imagina ter... Porque não é uma crítica. A gente utiliza os navegadores tradicionais de mercado, mas, às vezes para ir para uma padaria, fazer alguma coisa. A RIA tem, gente. Até tem o Here We Go, um aplicativo gratuito para gente, B2C. Ele tem as suas limitações do que pode ser feito. Agora, quando a gente está falando aqui, que é o nosso foco do B2B, a gente está falando de uma outra coisa. Eu estou falando de ter, né, no mapa dados realmente que precisa para eu ter a melhor efetividade no meu negócio. E eu não ser... Eu não perder o foco, né? Acho que esse é o importante. A gente está falando, né, do planejamento, obviamente, da execução com as navegações, né? E o Anderson colocou um ponto importante, que é a gente usar, né, a mesma ferramenta de ponta a ponta, porque a gente vive hoje, né, o mundo dos dados, né? A gente está dados para todo lado e obviamente, as análises feitas, né, que as empresas fazem para ter uma melhor operação, né, no seu dia a dia e ter um negócio de sucesso, necessita de que os dados que são analisados sejam consistentes, né? E quando a gente trabalha com uma única plataforma de localização, nos fornecendo, né, os dados de localização vindos de uma única fonte confiável, auditado, né, que pode ser auditado numa necessidade, é fundamental para que o seu insight, que a sua tomada de decisão lá no final seja assertiva, porque você tem um trajeto que aquele dado de localização percorreu durante seu planejamento, execução e análise, que é de uma única fonte, uma fonte que tem seus dados validados e, por consequência, vão trazer melhores resultados para a sua tomada de decisão. Legal. Um ponto que eu queria explorar, e acho que vou continuar contigo, Aran, para a gente falar de evolução de tecnologia, né? Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem várias coisas... moldando o que vem acontecendo já e que vai acontecer no futuro. Como que essas novas tecnologias têm influenciado os aplicativos, por exemplo, pensando em navegação? A navegação, ela é uma etapa fundamental, né? E a tecnologia, né? Essas novas estratégias, principalmente a IA, né? Hoje, ela vem com o intuito de que as coisas que acontecem no tempo real, né, no trânsito, que estão sendo processadas pela plataforma, cheguem de forma mais rápida, né, e que seja tomada uma decisão pelo sistema, né, pelo navegador, de forma rápida, né, desculpa, para desviar de determinado ocorrência que tem ali. Além do que a gente, quando entra... na parte não só automotiva, né? Porque existem empresas que fazem navegadores embarcados dentro de caminhões que são a par do fabricante do caminhão, né? E aí a gente consegue então trabalhar com sistemas de voz, né, IA generativa, para que haja para que o motorista não tire a mão do volante para tomar determinada ação ou pedir determinada informação que está naquele planejamento, né? Ele não tire o olhar da pista e não tire as mãos do volante para tomar nenhuma ação, né? Aí entre os comandos de voz que hoje a gente está cada vez mais acostumado, seja nos nossos celulares, né? Seja com as IA generativas, essa conversa, essa dinâmica com o navegador também já existe, né? Ô, Aran, e acho que é bacana, porque assim, nós somos distribuidor da tecnologia no Brasil, né? Eu mesmo sou diretor da área de parcerias
É fantástico esse podcast, cara, porque o que tem de empresas no Brasil hoje que fazem serviço de rastreamento, mas não entregam navegador. Fazem gestor de frotas, mas também não tem um navegador. Gerenciadora de risco, também não tem um navegador. Né? A gente pode discutir aqui alguns grandes players hoje de mobilidade urbana, né? De você, para não citar os nomes aqui, mas você conseguir se deslocar de um lugar para o outro. Parcerias que a RIA tem feito globalmente, interessantíssima, que você faz um cálculo de uma cobrança, né? Com uma cobrança do ponto A ao ponto B, R$40, e o motorista usa, vou batendo de novo nessa tecla, ele usa uma outra rota, e aí o desconto no seu cartão, às vezes, não é mais 40, é R$50. Então, como você forçar com que a sua solução, que aí é o nosso objetivo aqui de convidar parceiros a conhecer nossa tecnologia e ser um parceiro de negócio mesmo nosso, para que a sua solução realmente tenha do início ao fim. Porque o mais importante, o Aran falou muito bem, o mais importante é a navegação. É como se tudo que a gente faz antes é para um objetivo fim, é uma entrega de uma pizza, uma entrega de uma mercadoria, um last mile, é a navegação. Então, a gente, como RIA, temos soluções para trabalhar desde o início até o final da navegação. Os nossos SDKs estão prontos para que você customize como parceiro o seu navegador próprio com a sua identidade e plugada no seu negócio. Esse é o nosso objetivo. Acho que até puxando um gancho do que o Aran estava falando, sei que a pergunta não foi para mim, mas com termos de tecnologia e evolução e conectividade, tem a própria questão da conectividade e do 5G, né? A partir do momento que a gente conseguir ter a conectividade do 5G de maneira rápida e fácil, espalhada pelo mundo todo, e quiçá pelo Brasil todo, os carros eles vão se conversar sem que a gente precise comunicar nada. Então, um veículo vai passar com a roda em cima de um buraco, ele já vai enviar isso via 5G para o veículo que está atrás, e aí tu já pode desviar daquele buraco, pode acompanhar isso no navegador em tempo real. Cara, quebrou um sinaleiro aqui, passou o primeiro carro ali, ele já foi avisando todos os outros, e isso já foi atualizado em tempo real no mapa, na navegação. Então, com a conectividade 5G, vai ser... Eu acredito que vai ser um grande marco para a navegação, porque vai ser totalmente disruptivo o que a gente vai conseguir fazer quando os veículos estiverem conectados, né? Imagina que hoje cada veículo ele é individual dentro de uma rodovia, mas quando a gente está falando de conexão, isso vai se tornar uma malha. Né? E aí essa malha, cara, tu vai conseguir... O próprio veículo autônomo vai utilizar muito isso, porque quando tu tá conectado numa malha, tu acompanha a velocidade que o veículo da frente tá andando, o do lado tá andando, tu, com um sensor e acelerômetro, tu consegue ter diversas informações que podem ser dali extraídas para que não ocorra um sinistro, para que não tenha um atropelamento, né? Hoje a gente já vê carros de mapeamento fazendo mapeamento sem ninguém dentro. Então, é algo totalmente disruptivo para a humanidade, né, cara? A gente está vivendo uma era com a própria IA. A gente tem abordado muito esse tema de inteligência artificial, que é algo que, talvez, desde dos tempos de lançamento da internet, não é algo que vem para quebrar paradigmas, né? E aí tu imagina que, poxa, a navegação, ela está presente em tudo. Né? Qualquer coisa que tu fizer tem navegação. Então, trazendo alguns exemplos aqui para o pessoal de casa conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer. Desde a navegação indoor, privada, a gente tem clientes e parceiros que utilizam, são empresas que têm parques de energia solar, né? Com várias placas espalhadas num território ali de 60, 100 quilômetros de extensão. E aí, como é que tu vai saber qual que é a placa número 52 que deu problema e eu preciso mandar uma equipe em campo lá para fazer manutenção daquela placa, né? Se eu não tiver uma navegação privada com os meus dados e catalogando todas essas placas e me indicando a latitude e a longitude de cada uma, para eu poder chegar com o meu veículo na frente e fazer a manutenção daquela placa, como é que eu vou ter essa gestão? Né? A gente não está falando de uma distância de 5 metros, de 10 metros, a gente está falando de quilômetros de distância. Né? Da mesma maneira, a gente também tem, para navegação,
Tem casos, eu dei o exemplo do fretamento, mas tem um parceiro nosso que ele desenvolveu o próprio aplicativo dele de navegação, só que daí não com o foco no B2B como nós. O foco dele é voltado para o B2C, só que ele usa um outro apelo, né? O apelo da segurança pública. Então, ele consegue, utilizando as ferramentas da HERE, plotar no nosso mapa. Ele mapeou, né? Eles fizeram esse mapeamento de várias zonas de risco, que eles chamam de zonas de áreas de comunidade, em que essas áreas têm ali um nível baixo de segurança, em que a pessoa pode estar correndo um risco ao passar por aquela determinada região, né? Eles começaram esse projeto lá no Rio de Janeiro, mas estão expandindo para o Brasil todo, né? E aí, tu como pessoa física, cara, eu preciso ir para tal lugar, eu estou viajando, eu não conheço o lugar, e eu preciso me deslocar para algum ponto, algum endereço. Então, tu abre o aplicativo dele e tu pode acompanhar se o teu veículo vai passar ou não por uma área de risco. Calcula a rota até, Ele né? calcula a rota. Desviando, né? Tu pode escolher, eu aceito o risco e quero passar pelo meio da zona de comunidade. Beleza. Então ele vai gerar uma rota, porque às vezes vai ser um caminho mais curto e tu vai levar menos tempo para chegar, cortando por essa zona. Agora, se tu tá com a tua família, tu não quer correr riscos e tu quer desviar dessa área, o aplicativo também te permite isso. Então esse é um outro exemplo de navegação totalmente white label, porque eles personalizaram o aplicativo 100% com a cara deles, né? Então, desde o mapa até os painéis e tudo que é relacionado à localização. Então, esse é um outro use case bacana que uma empresa pode chegar e construir a sua solução utilizando a tecnologia da HERE, e isso vai ser totalmente personalizado. Como a gente tem outros casos de a própria navegação do last mile para fazer entregas, né, que é talvez a coisa mais básica. Mas tem de empresa hoje, né, com negócios, falando, eu entrego em 15 minutos. Sim. Então, assim, o que ele precisa? Ele precisa de uma ferramenta que a gente está falando aqui de navegação, para que ele possa ter essa assertividade. E a gente está falando da nossa tecnologia, que vai dar para ele o número de porta, o lado da rua, que vai permitir que ele tenha uma tecnologia para fazer um canhoto digital e no momento ele capture lá a localização em que ele está, para que ele possa foto, ter né? da foto com uma latitude, uma longitude, para que esse comprovante possa ser, de fato, um comprovante válido, né? Sim. Sem a necessidade de ter papel, de fazer um rascunho. Então, eu acho que essa tecnologia sendo utilizada para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar a nossa mobilidade. Até, por exemplo, antes da navegação, né? Por exemplo, centros de distribuição, né? Hoje, cada vez mais comuns nos grandes centros, devido a que a gente tem uma quantidade de entregas de produtos que os e-commerces entregam no mesmo dia, entregam em 1-2 dias. Aonde eu instalo o meu CD, né? Esse é um grande desafio também, né? Porque isso vai impactar diretamente na navegação. Sim. Porque temos restrição de circulação de veículos pesados que vai chegar com aqueles produtos para descarregar no CD, e depois do CD vai sair os carros, vai sair as motos, né? Então, a localização somada à navegação, a gente começa a ter o ecossistema de aplicação, né, dentro, seguindo regras de negócios próprias e sendo analisado de ponta a ponta. Se você vê a quantidade de caminhões que tem no Brasil hoje, acho que quase, primeiro de errar aqui, quantos por cento deles são rastreados, mas imagino que mais de 70% do mercado hoje de caminhões, das grandes transportadoras, das médias, são rastreados. Não sei dos autônomos, né? Mas pegando as transportadoras. Eu tenho certeza que os motoristas não seguem o planejamento da rota. Não vou dizer que ele não segue as exigências da empresa, mas você imagina um aplicativo próprio da empresa com todas as suas especificações, por exemplo, hoje regras de tantas horas que o motorista tem que dirigir, tem que parar, tem que descansar, entendeu? Hoje, sabe como é feito isso? Hoje as empresas de rastreamento entregam um relatório para a transportadora para verificar se o motorista fez esse tipo de comportamento. Então, o que a gente está falando entrega um aplicativo próprio onde já está estabelecida essas regras. Sim. Tanto por questões de segurança, por questões de exigências realmente que vai dar problemas depois trabalhistas para a empresa. E eu tenho certeza que não com o olhar de monitorar só, mas com o olhar de ter ganhos, de seguir a eficiência. Então, acho que isso é um baita potencial.
E é legal porque, assim, ter esse SDK, ter esse navegador nos moldes, né? Eu acho que eu sei que a gente deve estar passando tempo, mas a HERE é uma empresa que a sua essência é para trabalhar com as grandes montadoras, colocar a navegação dentro dos seus veículos, dos carros, dos caminhões, de tratores, de motocicletas. Então, o que é interessante aqui? Que a gente está falando de uma empresa, esse exemplo que ele falou aí das próprias SDKs se conversarem no futuro, isso é o que está sendo discutido realmente já lá no mercado de veículos, e que a gente tem a capacidade de trazer esses componentes, esses SDKs, né? O Aran faz várias reuniões técnicas semanais sobre isso, para que isso seja implementado nas empresas aqui no Brasil e a gente possa ter ganho. Então, as grandes empresas que estão nesse mercado aí de last mile, cara, se você for, o Anderson, aonde vocês estão buscando parceiros? Eu quero parceiros que realmente fazem quase tudo e não se preocupa com o fim. Né? Não vou nem dizer que é fim, porque depois que navega, o Analytics, que é uma coisa que o Brasil explora muito pouco, ali vai ser o fim, né? Então, mas se ele usar a nossa tecnologia e ele for uma plataforma de começo, meio e fim, tenho certeza que o Analytics vai ser assim, muito rápido. E hoje eu vejo que para um futuro próximo, que eu já nem acredito mais que seja futuro, porque já é presente, já está acontecendo, né? Que é a eletrificação das frotas, né? Os veículos elétricos, e aí tem toda aquela questão de pontos de carregamento, onde é que eu vou parar para carregar o meu veículo, onde é que tem uma estação de carregamento que se adeque à minha tomada. Capacidade onde eu chego. Capacidade de onde eu chego, como que eu vou... até onde esse veículo com uma carga ele consegue realizar a entrega e voltar para cá e recarregar. Quantas viagens deve... Na verdade, incluir esses componentes dentro do cenário de planejamento, né? Exato. E hoje a HERE ela está 100% preparada para atender os veículos elétricos. A gente tem todos os parâmetros de bateria, considera os postos, né, que a gente chama são os POIs, né, os pontos de interesse ali que contém esses postos de carregamento espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Como essa indústria é uma indústria muito nova, né, assim, ela já sai com padrões, né? E aí, obviamente, fica mais fácil para a plataforma absorver padrões de conector, padrões de parâmetros de bateria, parâmetros de recarga, né? Enfim. E isso a HERE já absorveu, obviamente, dentro da plataforma, e a gente consegue, então, trabalhar com esse viés, né, do veículo elétrico, que é a realidade, né? Isso aí é inevitável. Isso é muito bacana, você me lembrou, porque eu já trabalhei numa realidade onde a plataforma utilizada não tinha esses dados. Então, ela roteirizava os veículos elétricos, só que ela tinha que roteirizar no limite da capacidade dele de deslocamento. Então, ele tinha que fazer uma rota ali de 300 quilômetros, porque ele só podia rodar 320, 350, então tinha que seguir exatamente aquela rota e voltar para o CD. Então, dentro desse cenário, esse é um grande diferencial que nós temos como dados dentro dos nossos mapas, como os POIs, como o Lucas comentou, de fato poder planejar uma rota onde o veículo possa fazer esse recarregamento, esse abastecimento no caminho dela e, de fato, ter uma rota otimizada, contemplando todos esses aspectos. Com certeza, com certeza. Até eu vejo, o Anderson comentou sobre essa tecnologia que vem embarcada dentro dos veículos e também já olhando para o próximo passo, que são os veículos autônomos. Mas hoje, se a gente pegar dados históricos, né, a cada 5 veículos na Europa, 4 tem a tecnologia da HERE embarcada na navegação. Hoje, qualquer BMW que tu entrar, qualquer Mercedes, vai ter lá o mapa da HERE, vai ter lá o aplicativo de navegação da HERE, e tudo isso gera probe data para que a gente possa continuar enriquecendo nossa base, tendo acesso a pontos que às vezes o mapeamento não pode chegar, por exemplo, locais privados, endereços que às vezes não foram mapeados ainda, loteamentos novos, como a gente vê que acontece direto no Brasil, né? E com essa tecnologia embarcada, a gente consegue ter acesso a esse probe data para poder estar sempre atualizando e melhorando a base para trazer esse dado preciso. Legal. Né? Gente, chegamos no nosso horário. Queria agradecer demais a participação, Aran, Anderson, Lucas. Obrigado pelo convite. E acho que um ponto legal é que o Aran comentou, quando ele falou de CDs, da complexidade, de onde cada CD vai ficar. O Lucas, quando ele falou de fretamento também, da rota que foi definida. Então, é um assunto que vai além do que nós falamos hoje de navegação.
E fiquem ligados, porque em breve a gente pode falar sobre isso. Comentem, peçam assuntos também que estejam relacionados a esses temas para a gente poder trazer aqui também nas próximas conversas, tá bom? Nos sigam nas redes sociais. Obrigado pela participação. Valeu.